Fala nação celeste, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Onde já de cara vamos falar sobre a situação do goleiro Anderson, que estaria no radar do Corinthians para o restante da temporada. Essa informação ela foi divulgada pelo jornalista André Herman, lá do portal All Sport, onde ele divulga que o Corinthians estaria interessado, de olho na contratação do Anderson, que hoje é titular absoluto do Cruzeiro até que o Cássio esteja à nossa disposição. Vamos falar mais sobre isso no conteúdo de hoje? Só que antes, eu peço a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua ajuda é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. E claro, galera, pedir desculpas aqui pela minha voz. Tô rouco pra caramba, peguei uma gripe e com certeza alguns vão ficar incomodados com a minha voz rouca durante o vídeo. Então, desde já, peço desculpas a vocês. Agora, sobre a situação do Anderson, a informação divulgada pelo André Herman é de que o Corinthians busca um goleiro no mercado para repor a saída do Carlos Miguel. Mas será mesmo que o próprio Anderson seria a melhor opção para o Corinthians? Eu acredito que o Corinthians vai buscar um cara de renome, como por exemplo um Marcelo Groi, um Walter ex-Corinthians. Por quê? Porque eles querem um cara que chegue com status de titular, um cara que passe confiança ao torcedor. E o Anderson é um bom goleiro, mas ainda muito novo. É um cara que ainda tem pouca experiência. E eu não acredito que o Corinthians vá fazer uma investida em um jogador tão pouco experiente como é a situação do Anderson. Se for para investir um cara menos rodado, o próprio Corinthians já tem atletas assim no seu atual elenco. Perdeu o Cássio para o Cruzeiro, o Carlos Miguel está indo para a Europa e o Corinthians segue no mercado. Mesmo que tenham demonstrado interesse na contratação de jogador, a gente tem que lembrar que ele não vai sair de graça do Cruzeiro. É o segundo goleiro, hoje titular, e se o Corinthians quiser a contratação dele, o Cruzeiro tem que cobrar pela transferência. Ah, mas o Corinthians liberou o Cássio de graça para o Cruzeiro. Tô nem aí que o Corinthians liberou o Cássio de graça para o Cruzeiro. O Anderson é novo, tem contrato com a gente ainda longo e se quiser o nosso atleta, vai ter que colocar a grana na mesa. Mesmo que eu acredito que o Corinthians deva ir em busca de outro goleiro de mais renome no mercado. Se liga, família, a próxima informação que vamos divulgar para vocês também foi falada pelo jornalista André Herman, só que desta vez em parceria também com o Bruno Andrade, ambos jornalistas do portal All Sports. Eles divulgaram a informação de que o Cruzeiro teria abrido conversas para contratar o zagueiro Jonathan Jesus, jogador de 20 anos de idade que pertence ao Ceará e que se tornou titular nos últimos jogos do Ceará no Campeonato Brasileiro Série B. A galera até confirma, que o scout de mercado do Cruzeiro já observa esse jogador há algum tempo e que finalmente abriu conversas para contratar o zagueiro de 20 anos de idade, que é protegido por uma multa rescisória de 6 milhões de euros, o que na cotação atual dá 34,5 milhões de reais, o que tira totalmente a possibilidade do Cruzeiro pagar a multa do atleta. E com certeza o Ceará também, que não é besta nem nada, vai querer cobrar pela transferência de um jogador que tem contrato por lá, que é considerado uma promessa e que é titular na atual temporada. Ah, ele só tem 13 partidas. Sim, ele só tem 13 partidas. Mas nos últimos jogos tem ganhado a posição de titular do Ceará. E aí eu fico me perguntando, será que realmente é uma boa procurar o Jonathan Jesus? Ah, Renato, mas ele pode ser craque. Tá bom, ele pode ser craque. Mas e o Pedrão, o nosso cria, que precisa receber oportunidade? O que a gente vai fazer com ele? O Bruno Alves, que foi sondado recentemente aí por clubes da Europa, assim como o Pedrão, o que a gente vai fazer com ele? Porque ir lá no Ceará contratar um garoto de 20 anos de idade e deixar os nossos aqui parados não me parece uma boa opção. Faz o seguinte, vai lá no Palmeiras e pergunta se eles querem o Pedrão para as categorias de base. Pergunta a eles se eles querem o Bruno Alves para a categoria de base. E eles vão responder para vocês que querem. Se serve para o Palmeiras, por que não serviria para o Cruzeiro? O Palmeiras que tem a maior categoria de base do nosso país dos últimos anos, que revela jogador atrás de jogador. Eu não gosto da situação do Jonathan Jesus, não tenho nada contra o jogador, deve ser talentoso, até por isso é titular no Ceará, mas nós temos o Pedrão e o Bruno Alves que também pedem oportunidade.
E o Cruzeiro não pode descartar os nossos jogadores para ir atrás de outras apostas em outras equipes. Olha só, família, a galera do portal O Tempo conseguiu rápidas palavras com Pedro Lourenço, novo dono do Cruzeiro. E foi perguntado para o Pedro Lourenço sobre a situação do atacante Michael, que a gente sabe que tem negociações com o Cruzeiro, que teria acertado as bases salariais com o Cruzeiro e que teria uma reunião esta semana do seu empresário com o Alexandre Matos. As informações que são divulgadas pela galera da Rádio Itatiaia, são informações que são faladas em todo o setor ali de informação esportiva do Cruzeiro. Porém, o Pedro Lourenço, nesta fala ao O Tempo, garantiu que o Cruzeiro não tem conversas com o Michael. Olha só, abre aspas, nunca teve conversas com ele, respondeu Pedro Lourenço sobre a situação do atacante Michael. Pedro, que isso? Quer mentir pra nós, Pedro? Todo mundo sabe que tem conversas. Não é possível que esse tanto de jornalista tiveram a mesma informação criada absolutamente do nada, que eles tiraram da sua cabeça, do inventário da sua cabeça, que o Cruzeiro teria uma reunião. Só na Rádio Itatiaia, 4 jornalistas confirmaram que o Cruzeiro tem negociações com o Michael. O André Herman do All Sport confirmou. O Samuel Venâncio falou que sim, o Cruzeiro tem interesse em sua contratação. E você simplesmente chega e fala que nunca houve nada pelo Michael. Este assunto, na minha opinião, tá muito estranho mesmo. O que tem de informação é que essa semana haveria uma reunião entre Alexandre Matos e o empresário dele, o Eduardo Maluf, também para conversar sobre o Michael. Renato, e o Matheus Pereira? A informação é de que o Matheus Pereira assina essa semana, provavelmente nesta quarta-feira. E o empresário dele é o Maluf, que tem chegada sim encaminhada a Belo Horizonte para estar presente na assinatura do contrato do Matheus Pereira. Depois de assinar o contrato do Matheus Pereira, já pode sentar e conversar também sobre a possibilidade do Michael ser reforço do Cruzeiro. Essa é a informação que temos para compartilhar com vocês. Olha só, família, o jornalista Luiz Henrique do site No Ataque divulgou a informação, trouxe mais detalhes sobre a saída do atacante Rafael Papagaio, que provavelmente nem deve ser relacionado para a partida de quinta-feira contra o Cuiabá. A informação que tinha sido divulgada pelo Samuel Venâncio é de que o jogador estaria de saída para o futebol japonês. Só que o Luiz Henrique, lá do portal No Ataque, conseguiu mais detalhes. Ele conseguiu apurar que o jogador está saindo por empréstimo com opção de compra. E isso me agrada bastante. Por quê, Renato? Em situação normal, o que o Cruzeiro faria nessa negociação? Rescindiria o contrato do Papagaio, manteria uma porcentagem ali dos seus direitos econômicos e liberaria o jogador totalmente de graça para o futebol japonês. Só que neste caso, o Cruzeiro empresta o atleta. O Rafael Papagaio ainda é novo, ele tem potencial para ser um artilheiro lá no futebol japonês. Já imaginou? Ele vinga por lá, faz grandes números e simplesmente vira uma grande venda do Cruzeiro. Cruzeiro vendendo o Papagaio por 8, 10 milhões de reais, em vez de apenas liberá-lo de forma totalmente gratuita. Na minha opinião, Alexandre Matos está fazendo muito bem em liberar o Rafael Papagaio por empréstimo. Ainda continua sendo um ativo da nossa equipe e se um dia vingar no futebol japonês, pode render uma alta grana para o Cruzeiro. Olha só, família, para encerrarmos aqui o nosso conteúdo, a última informação é de que o Cruzeiro anunciou de forma oficial o atacante Caio Jorge nesta terça-feira. Contrato de 5 temporadas. Todos os exames médicos realizados e aprovados com sucesso. Caio Jorge chega com expectativa muito alta de um desempenho que ele ainda não entregou na sua carreira. A expectativa que é criada pelo torcedor cruzeirense é de que o Caio Jorge vire um goleador. Isso aí ele nunca foi, nem no Santos, nem na Juventus, nem no Frosinone, lá da Itália. E agora a expectativa em cima do atleta é muito alta. E olha só, para quem espera que o Caio Jorge esteja na Toca da Raposa já treinando, não. O jogador acabou de terminar uma temporada lá na Europa e a informação que chega é de que ele vai passar, algum tempo aí de férias, 1 ou 2 semanas de férias, até voltar para Belo Horizonte e começar o seu preparamento físico ali para estar à disposição do treinador Fernando Seabra.
Caio Jorge agora aproveita suas férias para depois se voltar, ao futebol, para voltar aí ao Cruzeiro e começar a treinar junto com o Seabra. Agora, família, encerro por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. De novo, peço desculpas pela minha voz. Tá muito ruim, eu sei disso, mas estamos aí junto com vocês. Encerro por aqui, peço que deixem o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!